Olá, professora Ana Luísa, tudo bem? Sou Leda, faço parte da equipe que ficou responsável pela apresentação do recurso especial e de recurso extraordinário. A parte que me cabe é falar um pouco sobre recurso especial no que se diz respeito à interposição e prazo. Bom, recurso especial é um instrumento processual previsto na Constituição que tem por objetivo contestar uma decisão que negue a vigência de leis federais. Então, é um recurso que possui natureza impugnatória de uma decisão judicial que disponha de uma violação à lei federal. Então, trata-se de um recurso destinado a questionar a matéria de ordem federal que tenha sido desobedecida por algum tribunal inferior. Os tribunais de justiça do Distrito Federal, territórios, município e os tribunais regionais federais. É um recurso que deve ser remetido ao STJ, que é o órgão responsável para fazer a apreciação desses recursos. Essa competência, ela é prevista na Constituição Federal, no artigo 105, inciso 3, que vai atribuir que recurso especial deve ser julgado pelo STJ. Então, se tratando de matéria penal, caso algum tribunal de justiça, ao julgar um caso concreto, ao avaliar, julgar, viole alguma norma do Código de Processo Penal, como as formas procedimentais, é possível interpor recurso contra essa decisão. Caso também haja uma violação a algum dispositivo do Código Penal, como exemplo, o não reconhecimento de uma causa extintiva de punibilidade, é possível interpor recurso contra uma decisão que tenha violado algum dispositivo do Código Penal. Quanto ao prazo para interpor um recurso especial, é o prazo de 15 dias corridos, a contar a partir da data da publicação da decisão que fere a lei federal. Tratando de matéria penal, se deve observar os prazos processuais descritos no artigo 798 do Código de Processo Penal. Bom, professora Ana Luísa, essa foi a minha contribuição. Espero ter sido sucinta e objetiva. Esse trabalho foi dividido entre 5 pessoas. A parte de recurso especial ficou sob a minha responsabilidade e de Gabriela. A mim caberia falar sobre interposição e prazo, e Gabriela sobre efeitos e cabimentos. Michele ficou sob a responsabilidade de apresentar casos concretos, que caberia recurso especial e recurso extraordinário, ou recurso extraordinário. E Ascara e Jennifer ficaram responsáveis para falar sobre recurso extraordinário. Com isso, esperamos atingir, alcançar o resultado, o objetivo do trabalho. Agradeço a atenção e é isso. Essa foi a minha contribuição. Obrigada. Boa noite, meu nome é Gabriela e eu vim falar um pouco sobre o que é um recurso especial. Eu fiquei com as partes do cabimento e os seus efeitos, ok? Mas, primeiramente, temos que entender um pouco sobre o que é um recurso especial. Nada mais é do que um recurso de natureza extraordinária destinado ao STJ, que é o Supremo Tribunal Judicial, com o objetivo de impugnar questões jurídicas da decisão de segunda instância, em especial ligadas a, primeiro, interpretação das leis, segundo, aplicação das leis federais. Então, isso quer dizer o quê? Que se os tribunais abaixo do STJ desrespeitarem a aplicação das leis federais
ou não interpretarem de forma correta como está prescrita em lei, então cabe aí sim um recurso especial, ok? Mas tem uma exceção. O recurso especial não é cabível para o GCRIM, como bem diz a súmula 203 do STJ, ok? E o que diz a súmula 203 do STJ é que não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais. Então, a exceção é o seguinte, que o recurso especial não é cabível ao GCRIM, ok? E qual é o artigo que vai falar sobre o recurso especial e onde é que está? O artigo é o 105, que está prescrito na Constituição Federal, que diz o seguinte: compete ao Superior Tribunal de Justiça, primeiro, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, que é o TRF, ou pelos tribunais do Estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida for a linha A. Vamos lá. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Um exemplo que eu trouxe é o artigo 212 do Código de Processo Penal, que fala sobre a inversão das perguntas. Então, o artigo 212 diz o seguinte: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Então, se o juiz fizer uma coisa dessa, aí vai caber também um recurso especial. Outro ponto é a linha B, que diz o seguinte: julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Mas isso aí, ela não se aplica para o Código de Processo Penal. A sua regulamentação está no Código de Processo Civil, ok? E a linha C, que diz o seguinte: der a lei federal interpretação divergente da que haja atribuído ao outro tribunal. Um exemplo que eu trouxe é a súmula 13 do STJ, que diz o seguinte: a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Então, isso quer dizer que, se for divergências entre o mesmo tribunal, não é cabível o recurso especial. Só é cabível se for tribunais, se for órgãos diferentes, tribunais divergentes que estão batendo ali uma divergência entre julgados, algo que é cabível recurso especial, ok? Então, é como eu disse, se for tribunais diferentes, cabe sim um recurso especial, entendeu? Agora, se for o mesmo tribunal que tenha divergências, não é cabível o recurso especial, ok? Bora lá. Eu vou falar também sobre um pouco dos efeitos aí do cabimento. Agora eu vou entrar e explicar um pouco sobre os efeitos do recurso especial. Primeiramente, temos o efeito devolutivo. O que é um efeito devolutivo? É um efeito imanente a todos os recursos. Diz respeito à devolução de toda a matéria objeto de análise para a repreciação do judiciário, ok? Então, o efeito devolutivo toda a matéria será devolvida para o juiz adquém, que é a instância superior, para dela conhecer, mantendo-a, reformando-a parcialmente ou integralmente, ok? Já o outro é o efeito suspensivo. Esse daqui fala sobre o quê? Diz o seguinte: é cabível somente
em algumas espécies de recurso. O efeito suspensivo confere a possibilidade de obstar a produção de efeitos da decisão recorrida. Isso quer dizer o quê? Enquanto aquele recurso estiver em andamento até ser julgado, aquela decisão primária ficará aguardando o deslide deste recurso, ok? O outro ponto é o efeito regressivo. O efeito regressivo é o efeito que também é cabível somente em algumas espécies recursais e situações determinadas, é de estender os efeitos do recurso aos outros acusados, mesmo que este não tenha recorrido. O exemplo é o Código de Processo Penal, artigo 580. Então, esse efeito regressivo é o quê? É a devolução da matéria para o juiz que proferiu aquela decisão, ok? Já o efeito extensivo. O efeito extensivo é chamado de juízo de retratação ou possibilidade de um mesmo juiz que proferiu a decisão revê-la, entendeu? Tal efeito não é possível na grande maioria dos recursos, entretanto, resta previsto no recurso em sentido estrito, no agravo em execução, na carta testemunhal e nos embargos de declaração. Então, portanto, o recurso extensivo, no concurso de agentes, na multiplicidade do réu, é aquela situação objetiva que irá beneficiar todos os réus, mas há uma exceção. Se as condições forem estritamente pessoais, apenas o réu terá o efeito. Então, isso quer dizer o quê? No concurso de agentes, se uma pessoa cometeu um crime quando é menor de idade, quando tinha 18 anos, e os demais eram maior de idade. Então, por exemplo, essa pessoa que era menor de idade, ela recorreu ao juiz e disse, seu magistrado, eu cometi o crime quando eu tinha 18 anos, eu tinha menor de idade, eu era menor de idade. Então, nesse caso, não seria justo a minha pena ser igual aos demais. Então, quando se trata de pessoais, quando se trata de algo pessoal, de tema pessoal, que ele está questionando a sua menoridade, então é pessoal nesse caso. Então, o magistrado pode sim beneficiar aquele réu que, quando cometeu o crime, era menor de idade, ok? Mas e os demais ganham o mesmo benefício? Não ganham os mesmos benefícios porque trata-se de fato pessoal, ok? Mas se, por exemplo, essas 3 pessoas que cometeram o crime for tratada do mesmo fato, que não foi, por exemplo, foi ocorrido o crime por furto, com a presença de arma de fogo, mas não foi encontrado essas armas de fogo. Então, aí já é um fato que pode beneficiar os demais, o grupo, as 3 pessoas que participaram do crime, ok? Esse é o efeito extensivo, esse é a exceção, certo? Então, agora eu vou falar um pouco sobre o efeito suspensivo. Ele não é cabível no RESP, que é no recurso especial, e no recurso extraordinário. Então, não é cabível, novamente, o efeito suspensivo no recurso especial e nem no recurso extraordinário. Mas na frente, Jennifer vai falar um pouco sobre isso, tá bem? Então, o recurso extraordinário especial, por determinação do artigo 995 do novo Código de Processo Civil, não são dotados de efeito suspensivo. Isso significa que, uma vez proferido julgamento colegiado pelos tribunais de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata. Então, é por isso que não é cabível, tá certo? Então,
É isso, essa é a minha parte. Eu espero que a senhora tenha gostado, ok? Daqui para frente vai ser questionado algumas coisas na qual eu já falei com o Jennifer, que é um assunto pequeno, mas a gente tentou o máximo interpretar da melhor forma, tá bem? Agora vai ficar com a parte da peça do recurso especial, que é com a Michelle, ok? Boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Michele e eu vou apresentar para vocês as peças do recurso especial e do recurso extraordinário. Essa primeira peça na qual eu vou estar apresentando é a interposição do recurso especial. Nessa primeira petição, que é a de interposição do recurso especial, você vai estar endereçando ela para o presidente ou para o vice-presidente. Essa primeira peça ela é interposta na origem perante o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, né? Nesse modelo aqui é um modelo do Estado do Pará e foi endereçado ao vice-presidente. Logo em seguida você coloca os números dos autos, uma qualificação tradicional, sem nenhuma dificuldade, né, do recorrente, mas nessa mesma qualificação, não pode esquecer de indicar esta alínea, ela é obrigatória, identificar a linha nesse primeiro momento, porque o recurso especial, ele é um recurso que vem regulamentado, a previsão do procedimento dele está no CPC, a partir do artigo 1029 até o 1041. Mas tem que ter cuidado, porque o cabimento da RESP não está no CPC, pois não é ele quem diz aonde é cabível o RESP, né? O recurso especial. Quem diz este cabimento é a Constituição Federal no seu artigo 105, inciso 3º. Daí você precisa indicar a linha, se não, nos termos do artigo 1007 do CPC de 2015. Aqui o reconhecimento pode ser chamado de admissão de recurso especial, sendo que aqui o importante é você pedir para que a origem faça um exame de admissibilidade positiva e envie para o STJ. Então, aqui conclui a peça de interposição do recurso especial. Ao concluir aquela outra parte de interposição do recurso especial, a gente entra nessa outra peça, que é a peça de razão mesmo do recurso, né? Você endereça ela para o STJ, faz uma saudação aos eméritos ministros. Daí, nesta primeira parte, aqui você precisa deixar bem claro que o que você quer é reexaminar direito e a ilegalidade, e não fatos e provas. Ao mostrar essa retrospectiva, né, dos fatos. Porque se eles entenderem que você quer reanalisar novamente fatos e provas, ele pode barrar o seu recurso pela súmula 7 do STJ. Aí, aqui, lembre-se que o erro do acórdão deve ser sempre uma das hipóteses do artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal. Sendo assim, fica evidente a violação do artigo tal, indica um artigo da lei federal, conforme será melhor demonstrado. Nesse segundo tópico aqui, fala-se sobre os pressupostos, né? A gente vai demonstrar os pressupostos recursais, geralmente se coloca aqueles que podem dar mais problemas. O primeiro aí é do cabimento, exponha de forma breve o cabimento, afirmando que a decisão foi proferida em uma ou última instância por Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, e que houve hipótese do artigo 105, inciso 3º. Da tempestividade, demonstrar que o recurso está sendo interposto dentro do prazo da lei. Lembrar que o prazo é de 15 dias, nos termos do artigo 1003, parágrafo 3º do CPC de 2015. Cuidado com os prazos no caso de litisconsorte com advogados diferentes. Neste terceiro item aí entra o mérito de
de seu RESP, né? Da vigência, da negativa da vigência do artigo tal, do artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, né? Este artigo 105 é fundamento do RESP, né? Mas para que ele seja cabível com base no artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, tem que ter violado uma lei federal ou negado vigência. Exemplo, da negativa da vigência do artigo 35 do CDC, né? Aqui é importante deixar claro e colocar no título do tópico qual é a violação da Constituição Federal que você está apontando. Neste quarto tópico aqui, é importante demonstrar esta comparação, né? Colocando o acórdão paragrafo de um lado e o acórdão recorrido do outro. E, ao final, dizer qual foi a conclusão adotada para conseguir mostrar essa divergência, porque não basta dizer que são diferentes os entendimentos. Tem que mostrar que são diferentes, mas que os casos eram iguais. Aqui você vai concluir o seu recurso, né, dos pedidos, requerimentos, conclusão, diante do exposto requer o conhecimento do presente recurso, uma vez que cabe ao tempestivo, o provimento do presente recurso para o fim de declarar a violação do artigo e indicar mais uma vez o artigo que foi violado, né, com a consequente correção da ilegalidade constante no acordo. Aí aqui mais uma vez você frisa o artigo que está sendo violado, né, a ilegalidade. O recurso extraordinário, ele é um recurso processual utilizado para pedir que o STF discuta sobre alguma questão constitucional. É um recurso usado para garantir que as decisões ocorram de forma uniformizada com a Constituição. O órgão competente por julgar os recursos extraordinários é o STF, que também podem contestar acórdãos enviados para os tribunais federais, estaduais e as turmas recursais. Existem 2 requisitos obrigatórios para a admissão desses recursos perante o STF. Um deles é a repercussão geral, ou seja, eu tenho que provar que o objeto discutido, ele diz respeito, ele é de interesse de toda a sociedade e não só da pessoa que entrou com o processo. Essa obrigatoriedade, ela está presente no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal. O outro requisito obrigatório é o pré-questionamento da matéria constitucional, que significa dizer que o objeto em questão, ele também deve ter sido já discutido nos outros tribunais competentes. Antes de encaminhar para o STF, esse objeto do processo, ele deve ter sido discutido nos outros tribunais competentes, nos outros órgãos competentes. O STF também editou uma súmula, a súmula 282, que diz justamente isso, que é obrigatório que antes de ir para o STF, tenha sido discutido nos tribunais inferiores essa matéria em questão. O prazo para interpor um recurso extraordinário são de 10 dias e segue as regras do artigo 798 do Processo Penal. Meu nome é Jennifer Vitória e o que me cabe é tratar sobre questões importantes ao recurso extraordinário, singularmente suas hipóteses de cabimento e seus efeitos. Insta a inferir, em uma primeira análise, que o recurso extraordinário se presta a salvaguardar a aplicação, a interpretação e a vigência das premissas constitucionais. Isto posto, suas hipóteses de cabimento estão consagradas no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, que trata sobre as decisões recorridas que venham a contrariar os dispositivos constitucionais, aquelas que declarem inconstitucionalidade de tratados e leis federais, as que tornam válidas atos ou leis de governo local contestadas em face da Constituição Federal e as que julgam válidas leis locais contestadas em face das leis federais.
Embora na Constituição Federal estejam elencadas 4 hipóteses de aplicação do recurso extraordinário em matéria de direito processual penal, nós temos tão somente a aplicação do disposto na linha A e na linha B, que tratam sobre as decisões recorridas que venham a contrariar as premissas constitucionais e aquelas que declarem inconstitucionalidade dos tratados e leis federais. Quanto às decisões que contrariam os dispositivos da Constituição Federal, o Fred Didier denota a necessidade do próprio texto constitucional ser ferido, ou seja, o recurso extraordinário somente será cabível na hipótese de uma ofensa direta e frontal às premissas constitucionais, não sendo aplicados aquelas hipóteses em que há uma ofensa reflexa ou indireta, como no caso da prova ilícita, que tem uma previsão expressa no artigo 157 do Código de Processo Penal. Ou seja, sempre que houver uma lei ordinária que regulamente aquela matéria, nós teremos ofensas reflexivas e indiretas, que não são cabíveis à aplicação do recurso extraordinário. Ou seja, essa hipótese de cabimento, ela abrange toda e qualquer interpretação errônea do próprio texto constitucional. Observando-se que o Supremo Tribunal Federal apresenta-se como guardião da Constituição Federal, infere-se que uma de suas atribuições precípuas é rever as declarações de inconstitucionalidade no fito de verificar se estas realmente estão contaminadas por vícios que excejam tal declaração. Essa sessão inaugura um segundo debate a respeito da linha B do inciso 3º do artigo 102 da Constituição Federal, que trata sobre as decisões recorridas em relação às declarações de inconstitucionalidade dos tratados e leis federais. Estas, no que lhe tocam, dispensam pré-questionamentos por ser necessário tão somente a manifestação do tribunal recorrido que decreta a inconstitucionalidade dessas leis ou de tratados federais. Assim, nós teremos a realização de um controle difuso de constitucionalidade, onde o recurso especial ele não será interposto em face do órgão especial que decretou a decisão, mas em face da turma ou da Câmara julgadora da decisão final de inconstitucionalidade. Quanto aos efeitos no âmbito do recurso extraordinário, nós temos tão somente o efeito devolutivo, que é a regra, é a praxe, onde o tribunal terá a oportunidade de revisar de forma completa e restrita a matéria que ensejou o recurso extraordinário. Seguindo adiante com a peça do recurso extraordinário, aqui você coloca o número dos autos, o nome do recorrente. O número dos autos é onde foi proferido o acordo que você vai recorrer, qualificação completa do recorrente, é importante também indicar a linha e o nome do recurso que você está propondo naquela ação. Em face do veraníssimo acórdão, proferido nos autos em que o recorrente litiga e coloca o nome do recorrido. Seguindo adiante com a peça do recurso extraordinário, aqui você coloca o número dos autos, o nome do recorrente, o número dos autos é onde foi proferido o acordo que você vai recorrer, qualificação completa do recorrente, é importante também indicar a linha e o nome do recurso que você está propondo naquela ação. Em face do veraníssimo acórdão, proferido nos autos em que o recorrente litiga e coloca o nome do recorrido. Aqui nesta parte onde vai requerer é basicamente igual ao RESP, Porém, aqui o que vai mudar em relação ao recurso especial é que aqui você pede para remeter ao Supremo Tribunal Federal. Daí faz-se o fechamento e tem que ter muito cuidado com o prazo, Com o prazo do recurso. Finalizando assim a primeira parte dessa peça de interposição.
Nesta segunda parte aqui é a peça de razões mesmo do recurso extraordinário. Em cima faz uma saudação, se não quiser fazer, não faz. E a lógica aqui também é a mesma do especial. Lá a gente narrava os fatos para melhor entendimento da ilegalidade. Aqui é para melhor entendimento da inconstitucionalidade. Tem que lembrar que sempre que for narrar os fatos, sempre deixar claro que você está fazendo para uma das hipóteses do artigo 101, inciso 3º, e que quer indicar o que está sendo violado na Constituição. Nos pressupostos recursais é igual ao do especial também, lembrando que aqui é o artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, e sempre indicar qual a linha você está fundamentando. Lembrar que no recurso extraordinário provavelmente vai ser a linha A ou a linha B. Logo abaixo a tempestividade, que tem que lembrar também do prazo de 15 dias, que é muito importante. No 2.3, da existência de repercussão geral. Aqui você tem que ter cuidado, muita atenção nesse ponto aqui. Se você não fizer isso, aqui na prática, seu recurso não será nem reconhecido, caso você não faça isso, né? Na existência da repercussão geral do inciso 3º, do artigo 102 da Constituição Federal. Daí você indica alguma das hipóteses do artigo 1035, lembrando questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Se for um acórdão que contraria a súmula ou jurisprudência dominante do Supremo, você mostra acórdão que declare a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Aí, esse é o artigo 1035, você já puxou, quando você falou lá em cima nele, você já puxou uma flecha para esse artigo 987, parágrafo 1º do CPC, que o acórdão proferido no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas. Para baixo tem o 2.4 do pré-questionamento, informar a matéria que já foi discutida na origem, ou seja, a questão levada ao STF já foi julgada pela origem, né? Atenção ao enunciado. Se ele mencionar que já houve pré-questionamento pela via dos embargos de declaração, mencione. É muito importante que mencione. Da negativa de vigência, neste momento você deve demonstrar onde o acordo negou a vigência ou contratou dispositivo constitucional. No quarto item da declaração de inconstitucionalidade, neste momento você deve demonstrar que o acórdão recorrido declarou determinada norma inconstitucional. Não se esqueça de indicar expressamente o dispositivo declarado inconstitucionalmente. Os pedidos também é a mesma coisa, só lembrando que tem que adaptar para a Constituição Federal, pedindo a reforma do acórdão e sempre indique em que sentido você quer. Faz o fechamentozinho clássico e sempre tendo cuidado com o prazo, né? Ali embaixo, logo abaixo, a data. Então, pessoal, este foi o nosso trabalho sobre recurso especial e recurso extraordinário. Espero que todos tenham gostado e uma boa noite.